Oi, aqui é a Mica, com o meu mate entupido, que o meu marido não veja isso. E o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é o assunto mais delicado e mais difícil pra mim, inclusive. Não sei porque eu vou começar por ele, mas é algo que tá ardendo no meu coração e eu vou falar a respeito. Que é sobre as perdas que eu tive. Eu perdi 2 gestações e perdi o meu vô em menos de 2 meses, todas essas coisas. 3 meses, 2 perdas gestacionais e eu perdi o meu vô. Eu nunca tinha lidado com a morte, com o luto da morte tão de perto e tão em pouco tempo, né? Depois que eu me casei, eu me mudei para a cidade onde meu avô mora. Minha família é missionária, então a gente morava em outro país e via os nossos familiares uma vez no ano somente. Isso toda a vida foi assim. Mas aí em 2015 a gente se mudou para o Brasil e conseguia vir 2 vezes no ano, às vezes 3 vezes no ano para ver os nossos familiares, avós, tios. Só que aí eu casei e vim morar na cidade do meu avô, do lado da casa do meu avô. E comecei a ter esse contato mais de perto com ele. Ia lá tomar mate, ele vinha aqui, cuidava dos remédios que ele tinha que tomar, ia com ele no posto, esse tipo de coisa. E o meu avô sempre foi uma pessoa muito amada, muito querida por todos, ele sempre foi muito alegre, ele era uma pessoa que contagiava, assim, que a gente estava perto o tempo inteiro, que gostava de estar perto dele. E repentinamente, foi dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, nós estávamos na casa dos familiares do meu marido. Eu recebi a notícia que ele tinha falecido repentinamente. Isso foi de sábado para domingo. Na quinta-feira, eu tava com a minha prima na casa dele, limpando tudo, deixando tudo organizadinho para o dia 25, que a gente iria, que eles iriam passar aqui, Natal e tudo mais, os meus familiares, minha mãe e tudo mais, iam vir para poder passar Natal com ele, né? Era pai da minha mãe. E na sexta-feira ainda liguei pra ele antes de sair viajar, falei, vô, você tem que tomar teu remédio, tem que ir tal hora lá, fazer o exame de sangue e tal. E ele tava na melhor época da vida dele, assim, ele tinha diabetes, ele tava tudo bem. E repentinamente a gente recebeu essa notícia que ele tinha falecido, assim, do infarto, do nada. E foi eu nunca, não era pra ter acontecido. Eu não falo sobre isso por causa disso. Poucas vezes consegui ir lá depois do que aconteceu. Desculpa. Gente, se eu chorar, tá tudo bem, é tudo normal chorar. Não sei se você chora, não sei se você fica triste, tá? Deus tem tratado isso em mim, gente, eu não choro por nada. E Deus tem quebrantado meu coração em relação à vulnerabilidade, a chorar. Inclusive, vou falar sobre isso em alguma outra ocasião. Enfim, então, como a gente tinha um convívio direto com ele e tudo mais, foi um baque muito grande. Só que qual foi a minha primeira reação? A gente recebeu a notícia e veio, assim, direto, dia 24. Era uma longa viagem. E a gente veio. E a primeira coisa que eu pensei. Gente, eu não abro isso pra ninguém. Eu tô falando aqui pra vocês porque eu sinto que isso pode ajudar alguém. A primeira coisa que eu cheguei, não, onde tava sendo o velório, eu olhei pra minha mãe e vi que ela tava naquele estado que qualquer filho está quando perde o pai ou a mãe. E a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, não, eu preciso ser forte pra ajudar minha mãe agora. E ajudar os meus familiares e tudo mais. E eu fui direto na minha mãe e tal, enfim. Esse processo ainda, os meus pais ficaram aqui uns dias e voltaram pra sua casa, né? Só que a gente ficou. A gente ficou e ele morava aqui do lado, né? Se eu conseguir nesse tempo 2 vezes lá na casa do meu avô, desde que aconteceu, isso foi em dezembro, né? Fazia uns 6 meses. Foi muito. E às vezes ainda parece que. Às vezes ainda parece que ele vai chegar de tardezinha e bater na porta pra tomar mate com a gente. Cara, não era pra eu chorar. O que eu quero dizer é,
O luto é um processo. Ele é diferente para todas as pessoas. Mas ele nos dá uma interiorização tão forte, a gente aprende tanto com isso. Por exemplo, a memória do meu vô é uma memória tão alegre, tão feliz. Claro que a gente, claro que a gente chora porque sente saudade, né? Normal, isso é bom sentir saudade. Mas a gente tem uma esperança que um dia vai reencontrar ele na eternidade, enfim. Só que isso nos traz uma interiorização, um silêncio que é necessário para a gente viver a vida. A gente é difícil falar. Ninguém gosta de viver um luto, ninguém gosta de perder coisas e sofrer por causa disso. Só que isso, no final das contas, faz a gente entender que é ser humano, que isso acontece com qualquer pessoa e vai acontecer. A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer fisicamente. Então, parece que a gente volta para um lugar de eu preciso cuidar mais dos meus. Eu preciso dar valor às coisas reais da vida. Eu preciso ficar mais tempo. Eu não tenho que dar bola lá para as coisas que eu acho importante, um projeto, um trabalho. Nada disso importa. A vida é o mais importante. Além de ter perdido o vô e ter sido um difícil, assim. Agora eu lembrei quanto que eu sinto saudade dele. Desculpa. Não tem que pedir desculpa quando você chora. Você só chora e fica em silêncio. Gente, não digam não chora, tá tudo bem, não. Se a pessoa tá chorando é porque não tá tudo bem, né? Enfim, as outras perdas que eu tive foram na sequência. Eu tive uma perda. Na verdade, eu tive uma perda antes de perder o vô, que foi em novembro, e outra em fevereiro. Essa gestação de fevereiro durou um pouco mais, eu descobri antes. Enfim, tive alguns problemas na tireoide, que ainda estou lidando com isso, mas eu cheguei a contar para os meus pais, para os meus familiares, para os amigos mais próximos, e aí, com 6 semanas, perdi a segunda gestação. Gente, e sobre isso eu quase não falo. Eu fiz um vídeo 2 dias depois de ter perdido a segunda gestação, falando sobre esperança. Só que o luto, ele demora um pouquinho para chegar. Quando a gente perde, a gente chora ali, só que aquele choro, logo que você recebe a notícia, 2 dias depois, não é o verdadeiro luto. O luto são os dias que vêm depois. Depois que todo mundo já foi para casa, depois que você vai na casa da pessoa e a pessoa não tá mais ali, ou quando é, no caso, uma gestação. A mulher pode perder o bebê com 2 meses, 6, 5, 1 ano, sei lá. Então, dependendo de qual fase você perde, mais memórias afetivas você tem, a primeira roupinha, o sonho de chamar de menina ou de menino, de descobrir se é uma menina ou um menino. Então, são diversas coisas que são acionadas depois, e esse é o luto, esse é o processo do depois. O que aconteceu na perda dessas gestações foi o seguinte: eu tive um sangramento dia 1º de fevereiro, eu já tinha descoberto já há algumas semanas a gestação. E fui no postinho, fiz todo o procedimento, eles me mandaram ficar 15 dias em repouso absoluto, o sangramento continuou. A gente não tem como explicar a sensação de você sentir a vida saindo de você. É uma sensação surreal. É surreal. Eu fui no hospital naqueles dias que eu tive o sangramento, fiz um ultrassom e o primeiro ultrassom, o médico disse que estava tudo bem, que ainda estava tudo certo lá dentro. Só que eu saí de lá devastada do hospital, porque eu sabia, eu não sei explicar como. O ultrassom dizia que estava tudo bem, só que eu sentia a vida saindo de mim. Isso é uma coisa assim que um dia eu vou pedir ainda discernimento para Deus, para ele me explicar como que isso aconteceu, como que eu senti. Enfim, depois de uma semana eu retornei ao hospital e aí o sangramento tinha continuado e aí confirmou o aborto completo, né? Tinha acontecido
não precisava fazer curetagem nem nada do tipo. O corpo tinha expelido tudo. Só que quando a gente tava no consultório lá, né, com o doutor, e ele fez esse segundo ultrassom pra confirmar o aborto, gente, foi muito forte, assim. Eu saí do consultório, eu não olhei pra ninguém, assim. Eu saí e o meu marido veio atrás de mim, né, enfim, eu fui direto pro carro. Eu me lembro que no caminho meu marido me parou assim, né, falou, peraí, vamos conversar. E eu E eu me desmanchei em lágrimas, gente. Com raiva, com dor, com indignação, com todos os sentimentos que você pode imaginar. Geralmente o pessoal faz relato de parto, né? Eu tô fazendo relato de aborto. Enfim. E eu vim pra casa, assim, numa devastação total. Cheguei em casa, deitei na cama, assim, e chorei. Chorei copiosamente. Chorei muito. Eu tinha. Ainda se tivesse, eu penso assim, se tivesse ainda só eu descoberto e ter perdido, assim, sem contar para as outras pessoas, até acho que seria menos pior. Mas o fato de ter contado e as pessoas se alegram, né? Enfim, isso pesava muito na minha consciência. Enfim, chorei aquele dia. Depois de, sei lá, acho que 1 hora, 2, talvez, eu levantei e decidi que eu não ia ficar mal. A Micaela Moraes da vida. Gente, essa sou eu mais no cru impossível. E, e eu, forte do jeito que eu sempre sou, levantei, segui fazendo as coisas. Eu tinha que ainda permanecer em repouso, porque eu tinha perdido muito sangue, enfim. E eu tava lá, ainda perdendo sangue, tava lá. Fui limpar a casa, fazer as coisas. E o meu marido preocupado, deita um pouquinho, para. Mas se eu ficasse parada, eu ia ficar pensando mais naquilo. E aí, tá, 2, 3 dias depois, tá tudo bem, tudo normal e tal. Aí fiz aquele vídeo, as pessoas postei no Instagram, as pessoas vieram, ai, sinto muito, já passei por isso. E aquilo parece que eu bloqueei na minha mente, eu bloqueei nos meus ouvidos, eu não quero ouvir, não quero saber sobre isso. Bola pra frente. Só que aí a conta vem, o luto da conta vem. E eu comecei a sentir mais dores, eu tenho um problema na tireoide, uma inflamação que ela causa dor. E tinha dias assim que eu não conseguia falar de tanta dor que eu sentia na tireoide, tanta dor. Até que o senhor, através de umas pessoas, várias pessoas, veio falar comigo. E ele me disse o seguinte: muito dessa dor que você tem na tireoide é por causa dessas perdas que você teve. Eu fiquei sem chão, obviamente, e decidi colocar pra fora. Entrei no meu quarto de oração, que é o meu escritório, e conversei com o senhor. E chorei copiosamente de novo, e parece que aquele dia eu revivi todo de novo. E todos os sentimentos, todos os planos que eu tinha, porque é um. Gente, não importa quanto tempo de vida a pessoa tem. As memórias que uma mãe cria a respeito do seu filho, o sonho que ela tem, de se é menino, se é menina, o plano que ela tem, é uma vida construída. Você imagina que é uma menina, você imagina o casamento dela. Você imagina que é um menino, você imagina vendo ele jogar futebol. É uma vida que você cria na tua mente. Então, por isso que o luto da perda gestacional é muito forte, porque você já tem o teu coração já viu lá na frente o que vai acontecer. E você vai estar nesses momentos da etapa da vida do teu filho. Então, é muito difícil falar sobre uma coisa, tipo, uma vida que você não viu com os teus próprios olhos e pegou nos braços, né? É bizarro falar sobre isso. Enfim, aquele dia eu derramei pro Senhor e soube que ainda teria algumas sessões de terapia com Deus nesse sentido de curar essa minha indignação, né? Por quê? A primeira coisa que eu pensei, fiz alguma coisa errada, né? Não comi direito, não me exercitei direito, ou me exercitei demais. Enfim. Inclusive, até achei que por ter 2 seguidos poderia ter drombofilia. Tô investigando isso, mas querendo colocar
a culpa ou em alguma coisa, né? E Deus começou a tratar isso no meu coração, dizendo: minha querida filha, não existe culpa nessas situações. Lá quando meu avô faleceu, também eu pensei a primeira coisa que eu pensei: se eu tivesse ficado esse final de semana em casa, ele não teria feito isso, não teria ido aqui, eu teria cuidado, eu teria dado os remédios que ele tinha. Então, você imagina sempre a pessoa que tem o senso de autorresponsabilidade, isso é um quesito meu, eu tenho uma questão, o valor responsabilidade e justiça muito alto. Então, quando eu pego uma responsabilidade ou quando eu me acho responsável sobre alguma coisa, aquilo tem um peso muito grande sobre mim. Eu sei disso, eu sou consciente disso. Enfim, e o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, que não era culpa de ninguém, que Ele permitiu para tratar algo lá na frente. Eu falava: Deus, por que comigo? Porque não podia ser com outra pessoa. Eu não quero falar com ninguém sobre isso, eu não quero ensinar ninguém sobre isso, eu não quero passar, não quero testemunhar sobre isso. Eu quero os meus filhos nos meus braços, eu quero isso. E o Senhor foi tratando no meu coração. Não é culpa tua nem de ninguém. Eu permiti que acontecesse. E quando não tem um porquê, a gente fica mais indignado, com mais raiva, mais triste ainda. E Deus ainda tem tratado isso no meu coração. Que não é minha culpa, não é culpa de outra pessoa. Mas é algo que Ele permitiu para no futuro glorificar o nome dele. E é difícil, gente. É difícil abrir mão de um sonho teu para algo que Deus quer fazer na tua vida. Por meio da tua vida. Então eu abri mão, falei: beleza, Deus, se é assim que você deseja, eu não vou ter medo de ter filhos, eu não vou ter medo de perdê-los, que era algo que eu tinha logo que isso aconteceu. Eu não vou ter medo de viver os teus planos, eu vou ir abertamente correr para o que o Senhor quiser para mim, de olhos fechados, ouvindo tua voz, ouvindo a tua guia. E tem sido assim desde então. Então, um dia de cada vez, às vezes eu relembro, às vezes eu choro ainda, às vezes tá tudo bem, eu tô pronta pra próxima. Às vezes eu fico com medo excessivo, apesar de me cuidar, de ter trombofilia, de perder outro bebê, ou de qualquer outra coisa relacionada à maternidade. Às vezes me bate um desespero. E é um processo que o Senhor tá transformando. Então, gente, ninguém nasce pronto. A gente é assim, tá vendo? Eu nua e crua aqui, do jeito que eu sou, despida das minhas máscaras. Inclusive, você vai ver que eu tô com um monte de mancha na pele, dos tratamentos com corticoide pra ver se soluciona a função da tireoide, nada adianta. Eu tô tendo muitas mudanças no meu corpo, nas minhas emoções, no meu espírito, tudo de uma vez. E isso tem sido difícil. Pra mim, aparecer assim, eu não gosto de espinhas, isso me dói e me machuca, né? A pele. A minha pele é muito sensível, então quando tem uma espinha aqui, dói tudo, toda a região. Então, pra mim, tá sendo o auge aparecer aqui com as espinhas super amostras e com o rosto inchado de chorar e também do corticoide, né? Mas pra dizer que ninguém é perfeito. Se alguém aqui na internet aparece sendo perfeito, é porque tá mentindo. E Deus nos chama para sermos reais e atingir outras pessoas reais também com o nosso testemunho. Então, eu queria falar muito mais sobre esse assunto, mas vou deixar para uma próxima, quando eu estiver menos emotiva. Deus te abençoe.